Opa, e aí, tudo bom? Você sabe o que foi a independência do Brasil? Podemos dizer que a independência do Brasil foi um processo histórico de separação entre o então o Reino do Brasil e o Reino de Portugal a Gales, que ocorreu no período de 1821 a 1825. E aí, meu filho, quer saber mais sobre? Então, Senta que lá vem a história. bom, tudo começou em 1807, quando o exército francês invadiu Portugal, pois se recusava a participar do bloqueio continental. Para quem não sabe o que é um bloqueio continental, calma que eu te explico. Bem, depois que Bonaparte conquistou toda a Europa, ele então invadiu o Reino Unido. Entretanto, para poder chegar lá, ele tinha que enfrentar a alta marinha, porque praticamente da Europa para chegar no Reino Unido eles tinham que atravessar o oceano. E então ele percebeu que não conseguiria. Aí ele pensou, já que não podemos atacá-los diretamente, por que não economicamente? E então Napoleão Bonaparte emitiu uma ordem de que todos os países da Europa não fizessem negócios com o Reino Unido. E foi daí que esse nome surgiu, Bloqueio Continental. E, entretanto, sabe quem não cumpriu essa ordem? Sim, ele mesmo, Portugal. O bicho simplesmente tacou foda-se e continuou negociando com o Reino Unido como se nada tivesse acontecido. Entretanto, quem não gostou disso? Napoleão. E então, com as forças francesas, Napoleão decide invadir Portugal para poder pegar o trono. Sabendo que não ia resistir ao ataque, a família real e o governo português fugiram para o Brasil, que na época era a mais rica e desenvolvida colônia portuguesa. Então, com a corte portuguesa e a família real aqui no Brasil, não tinha como Napoleão usufruir do trono. Então ele ficou sem saber o que fazer. Bem, a viagem da família portuguesa não foi tranquila. Como eles fugiram à pressa, não tinha espaço no navio, teve uma crise de piolho, navios se perderam em direção ao Brasil. Enfim, aconteceu muita coisa ruim. Depois que eles conseguiram passar por esse perrengue todo, eles desembarcaram em Salvador, Bahia, 22 de janeiro de 1808. E quando eles chegaram foi uma festa. Os baianos fizeram uma festa de chegada para eles e a família real permaneceu lá por um mês, mais ou menos. No período que Dom João VI permaneceu em Salvador, ele assinou um tratado, que foi a liberação dos portos para nações amigas, ou algo do tipo. Depois disso, diversas coisas aconteceram, como transformações na política, na economia e transformações sociais, que levaram à decisão do príncipe regente Dom João Maria de Bragança ao futuro rei de Portugal. E então, em 16 de dezembro de 1815, Dom João, o futuro rei, elevou o Brasil, que na época era colônia, a reino. Também aconteceram várias coisas para que isso houvesse. Também pegaria mal caso a família real decidisse morar em colônia, na verdade. Então, eles decidiram levar. E tem outras coisas também que eu não lembro muito. Porém, em 1820, a Revolução Liberal eclodiu em Portugal. E então a família real foi forçada a voltar para Portugal. Antes de deixar o Brasil, o agora rei Dom João VI nomeou seu filho mais velho, Dom Pedro, como príncipe regente do Brasil, em 1821. Enfim, Dom João ele não queria deixar o Brasil, né? Portanto, ele começou a receber várias ameaças, onde ele perderia o seu trono e a herança. E então, né, ele voltou, levando todo o ouro do Brasil. A vontade mesmo da corte era rebaixar Dom Pedro de príncipe regente para governador de armas, ou seja, um mero comandante do exército, não ocupando nenhum cargo político, e também queria que o Brasil retornasse ao seu antigo estatuto colonial. E foi isso que fez Dom Pedro a se rebelar. Bom, Portugal já estava bem irritado, né? Pois não queria deixar ninguém da corte portuguesa no Brasil. E então mandaram um último aviso para que eles voltassem imediatamente. Ou se não... Fudido, meu parceiro, não brincou com a pessoa errada. Em 1822, 9 de janeiro, Dom Pedro publicou publicamente que não deixaria o Brasil, dizendo: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, eu estou pronto. Diga ao povo que fico... Nossa, que foda, fiquei até arrepiado. Bom, essa decisão marcou o não cumprimento da ordem portuguesa no Brasil. Esse cumprimento representava desobediência, ou seja, as ordens de Portugal não tinham mais validade aqui. E esse dia, meus amigos, ficou conhecido como Dia do Fico. Por fim, veio um rompimento oficial de agosto. Uma carta com novas ordens de Portugal chegada ao Brasil. E o clima continuava como? Horrível. As cortes criticavam os privilégios brasileiros e exigiam novamente o retorno do regente, como se fosse um último aviso. E ainda apontaram que o maninho José Bonifácio era um traidor. Como pôde? Eu, hein? E então, essa nova carta quem fez foi a esposa de Dom Pedro, Dom Leopoldina. E sim, foi ela mesmo,
ela que assinou o Tratado de Independência. As notícias trazidas de Portugal e a decisão de Leopoldina foram enviadas para Dom Pedro, e no momento ele estava numa viagem para São Paulo. E então o mensageiro o alcançou nas margens do rio Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822, segurando a carta que Maria Leopoldina tinha enviado. Sim, depois de anos, o Brasil se tornaria independente, um assinado da independência. E então, meu filho, recebeu a carta nas margens do rio Ipiranga, dia 7 de setembro de 1822. Daí pra frente, meu filho, é só história. Bem, aconteceram várias outras coisas depois da independência, como guerras e outras coisas e tal, mas para o vídeo não ficar muito longo, esse foi um bom resumo do que o processo de independência, né, do que aconteceu, e também porque a memória do meu celular não tá aguentando, não tá tancando. Se continuar mais um pouquinho, meu celular não vai aguentar o tranco e eu vou perder todo o meu processo. Então é por isso que eu tô ficando por aqui. Espero que tenha gostado. Obrigado. Tchau. Ai, 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 ai.